Grande ameaça aos aposentados. Quais são os ministros do STF contra a revisão da vida toda? O que está em jogo? A revisão da vida toda é uma questão que tem agitado o cenário jurídico e previdenciário do Brasil, com implicações significativas para milhares de aposentados e pensionistas. No epicentro deste debate estão ministros do Supremo Tribunal Federal, figuras proeminentes como Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques. Suas posições têm sido alvo de intensa cobertura na mídia, reflexidade a relevância dessa questão. Fique comigo até o final deste vídeo e vamos explorar tudo o que cada um desses ministros disseram sobre a revisão da vida toda e a postura de Alexandre de Moraes, que veio a intervir em favor dos aposentados. Você vai perceber que cada minuto deste vídeo é muitíssimo importante e você vai querer acompanhar até o final. Então vem comigo. Já aproveita, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo importante que nós postamos aqui. Deixe seu like, isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais e mais pessoas. E compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que você conhece e que precisa saber. Vamos então à posição 1 a 1 dos ministros. Vamos à primeira opinião desse vídeo, Flávio Dino. Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, tem se mostrado um crítico da revisão da vida toda. Em suas declarações, Dino argumenta que a revisão representa um grande custo para o sistema previdenciário, especialmente em um cenário fiscal já desafiador. A mídia tem destacado suas preocupações com a sustentabilidade das finanças públicas e como a revisão poderia impactar negativamente o equilíbrio do sistema de seguridade social. Dino tem reforçado a necessidade de se manter dentro dos limites fiscais estabelecidos para garantir a saúde financeira do Estado. Vamos a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, ministra do STF, é uma das vozes mais proeminentes contra a revisão da vida toda. Ela tem argumentado que a aplicação da revisão poderia gerar um impacto financeiro muito significativo para a Previdência Social, comprometendo a capacidade do governo de manter suas obrigações. Na mídia, Carmen Lúcia é frequentemente citada em debates sobre a equidade e os limites das reformas previdenciárias, com ênfase na necessidade de proteger a integridade do sistema sem provocar distorções financeiras. Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, advogado de destaque, é uma figura importante na discussão. Ele representa a posição dos que se opõem à revisão da vida toda, argumentando que a revisão poderia ter um efeito desastroso sobre a previdência pública. Zanin tem sido o vocal na mídia sobre como a revisão poderia levar a uma sobrecarga do sistema e uma posição de desestabilização financeira, gerando um debate sobre a viabilidade e as implicações práticas da medida. Cássio Nunes Marques também é um crítico fervoroso da revisão da vida toda. Em suas manifestações, Nunes Marques tem sublinhado que a revisão poderia comprometer seriamente o equilíbrio das contas públicas e criar uma onda de novos litígios. A mídia frequentemente cita Nunes Marques como um guardião das finanças públicas e da estabilidade do sistema previdenciário, refletindo suas preocupações sobre as potenciais consequências negativas da revisão para o orçamento da Previdência. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes tem sido aí foco na discussão da revisão da vida toda. Ele tem se posicionado contra a revisão com base em argumentos legais e econômicos, mas fez aí um voto antecipado. O ministro proferiu um voto antecipado que se posiciona contra a revisão da vida toda. O voto antecipado de Mendes foi significativo porque ele se adiantou ao julgamento formal da questão, refletindo seu entendimento pessoal sobre a matéria antes da deliberação final do STF. Principais argumentos de Gilmar Mendes. Sustentabilidade do sistema previdenciário. Mendes expressou preocupação sobre a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário caso a revisão da vida toda fosse amplamente aceita. Ele argumentou que a revisão poderia levar a um aumento significativo nos gastos do governo, comprometendo a saúde financeira do sistema. Princípio de seguridade social. Mendes também abordou o princípio da seguridade social, argumentando que a revisão poderia criar uma desigualdade entre segurados e beneficiar apenas um grupo específico, em detrimento da justiça e equidade para todos os beneficiários.
Impacto nos benefícios. Em seu voto, Mendes destacou que a revisão poderia resultar em um aumento significativo nos benefícios concedidos, o que, segundo ele, não seria sustentável a longo prazo. Críticas ao voto antecipado de Gilmar Mendes. O voto antecipado de Gilmar gerou várias críticas, tanto no âmbito jurídico quanto na mídia, e as principais críticas incluem falta de discussão ampla. Críticos argumentam que um voto antecipado pode limitar o debate e a consideração completa dos argumentos apresentados por todas as partes envolvidas. Eles acreditam que o voto antecipado pode prejudicar a análise abrangente do caso e a deliberação coletiva do STF. Influência no julgamento. Há preocupações de que o voto antecipado possa influenciar a opinião pública e a percepção sobre o caso antes que o STF tenha a chance de discutir e votar formalmente. Isso pode criar uma pressão adicional sobre os outros ministros e afetar a imparcialidade do julgamento. Repercussões sobre beneficiários. Alguns críticos argumentam que o voto de Mendes pode ter um impacto negativo direto sobre os beneficiários da Previdência, especialmente aqueles que poderiam se beneficiar da revisão da vida toda. Eles consideram que a decisão antecipada pode limitar as possibilidades de justiça para os segurados. Precedente jurisprudencial. Outro ponto de crítica é que a decisão antecipada pode estabelecer um precedente que influencie futuras decisões judiciais, criando um viés que pode não refletir a totalidade dos argumentos e evidências. O voto antecipado de Gilmar Mendes sobre a revisão da vida toda trouxe à tona debates significativos sobre a gestão financeira do sistema previdenciário e a justiça para os beneficiários. Enquanto alguns o veem como uma medida prudente para garantir a sustentabilidade financeira do sistema, outros criticam a falta de um debate completo e a possível influência indevida sobre o julgamento final do STF. A discussão continua a ser um tema central no cenário jurídico e político, refletindo a complexidade e a importância do tema da Previdência Social no Brasil. E a cobertura da mídia. A mídia resolveu, então, cobrir aí a revisão da vida toda. Ela tem dado uma ampla cobertura às posições desses ministros, refletindo as diversas perspectivas e o impacto potencial da revisão da vida toda. As principais críticas giram em torno da sustentabilidade financeira do sistema previdenciário e dos possíveis efeitos colaterais de uma decisão favorável à revisão. As análises e opiniões publicadas enfatizam o equilíbrio necessário entre a proteção dos direitos dos aposentados e a manutenção da estabilidade financeira do sistema. Em resumo, a posição desses ministros contra a revisão da vida toda ilustra um debate profundo e multifacetado sobre a previdência social no Brasil. Enquanto os argumentos econômicos e jurídicos dominam a discussão, o impacto humano da decisão também é um fator crucial a ser considerado. A posição desses ministros continuará a ser um ponto focal na discussão sobre a revisão e suas possíveis implicações para o futuro da previdência social no país. Vamos agora à posição do ministro Alexandre de Moraes, que salvou aí a revisão da vida toda. Alexandre de Moraes tem se posicionado a favor da revisão da vida toda. Em seus pronunciamentos e decisões, Moraes argumenta que a revisão é uma medida justa e necessária para garantir que os aposentados e pensionistas recebam os benefícios de forma adequada, refletindo o princípio da equidade e da justiça social. Pontos chaves da defesa de Alexandre de Moraes. Princípio da equidade. Moraes acredita que a revisão da vida toda é essencial para corrigir injustiças históricas e garantir que os beneficiários recebam um valor justo com base em suas contribuições totais ao longo da vida. Ele defende que a revisão é uma questão de justiça e de cumprimento dos direitos adquiridos pelos segurados. Correção das desigualdades. Moraes vê a revisão como uma forma de corrigir desigualdades no sistema previdenciário. Ele argumenta que, sem a revisão, alguns aposentados acabam recebendo valores que não refletem o real montante das contribuições feitas ao longo dos anos, prejudicando aqueles que contribuíram mais para o sistema. Impacto positivo a longo prazo. Em suas argumentações, Moraes sugere que a revisão, embora possa representar um gasto imediato, é benéfica a longo prazo para a justiça social e para a estabilidade do sistema previdenciário, ao assegurar que todos os beneficiários sejam tratados de forma equitativa. E vamos aqui aos argumentos de Cacai sobre os gastos com a revisão da vida toda, que são números irreais, segundo ele, que não se gastaria tudo aquilo.
Cacai, renomado advogado, tem apresentado uma perspectiva crítica sobre as alegações de alto custo relacionado à revisão da vida toda. Em suas declarações, Cacai contesta a ideia de que a revisão representaria um peso financeiro significativo para o sistema previdenciário. Pontos-chave dos argumentos de Cacai. Cálculos dos gastos. Cacai argumenta que as estimativas de custo frequentemente citadas são exageradas e não refletem a realidade. Ele aponta que os cálculos utilizados para prever o impacto financeiro da revisão podem ser baseados em suposições incorretas ou em projeções pessimistas que não levam em conta a variação real dos benefícios e das contribuições. Desigualdade nos cálculos. Cacai também questiona a lógica por trás dos cálculos que indicam grandes gastos com a revisão. Ele sugere que esses números não consideram adequadamente o perfil dos beneficiários e as reais implicações financeiras. Em vez disso, acredita que a revisão pode ser implementada de forma a minimizar o impacto financeiro, sem comprometer a estabilidade do sistema. Argumento da justiça social. Cacai enfatiza que, independentemente dos números, a justiça social deve prevalecer. Ele argumenta que corrigir as injustiças e garantir que os benefícios sejam proporcionais às contribuições é um valor fundamental que pode justificar o custo e deve ser considerado mais relevante do que o impacto financeiro imediato. A defesa de Alexandre de Moraes e os argumentos de Cacai oferecem duas perspectivas distintas sobre a revisão da vida toda. Enquanto Moraes defende a revisão como uma medida de justiça e equidade para os aposentados, Cacai critica as previsões de custos como exageradas e defende a importância da justiça social sobre as preocupações financeiras imediatas. Essa discussão revela o quão complexo é esse tema e a necessidade de uma análise equilibrada que considere tanto a justiça para os beneficiários quanto a viabilidade financeira do sistema previdenciário. Diante de toda essa discussão, fica claro que a revisão da vida toda não é apenas um ajuste técnico, mas uma questão de justiça social para milhões de aposentados. Aqueles que dedicaram anos de trabalho árduo merecem um cálculo de benefício que reflita todos os salários recebidos ao longo da vida, garantindo uma aposentadoria digna. Os argumentos contrários à revisão, baseados em supostos impactos financeiros, não podem se sobrepor ao direito de cada cidadão de ter um benefício justo. É fundamental que o Supremo Tribunal Federal leve em consideração o impacto positivo que essa revisão traria para a vida de tantos brasileiros que muitas vezes dependem exclusivamente de sua aposentadoria para sobreviver. A luta pela revisão da vida toda é uma luta pelo reconhecimento do valor do trabalho de cada um e não podemos permitir que esse direito seja negado. Continuaremos acompanhando de perto e trazendo todas as atualizações para você, porque a defesa dos direitos dos aposentados é a nossa prioridade. Muito importante que você se inscreva agora no nosso canal, que é um portal de notícias muito importante para a sua vida financeira. Ative o sininho das notificações, deixe o seu curtir deste vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E compartilhe para o máximo de pessoas possível. Deus abençoe você. Até a próxima.